Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football, também conhecido como BRF Football, o seu canal de fantasy no Brasil. Hoje nós teremos o segundo mock do nosso canal aqui nas lives, já vai virar tradição. Semana passada a gente teve um mock de rookies de liga só com um quarterback e hoje vai ser a Superflex, aquela liga em que você consegue escalar um quarterback numa posição de flex, então essa posição que é a mais importante do futebol americano da vida real, ganha muito valor para o fantasy também. Bom, antes de dar início aos trabalhos, eu apresentar aqui meus colegas de bancada, eu queria convidar vocês a participarem com perguntas, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem. Hoje eu já aviso que eu estou bem leve, bem facinho, porque meu tricolor foi campeão depois de anos de fila. Então podem cornetar também, podem comemorar com a gente, vamos que vamos. Curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal e também fica o convite para vocês darem uma olhadinha nos planos de assinatura do Brasil Fantasy Football. Vocês conseguem vê-los lá pelo site, tem a opção anual e a semestral. Na anual você ganha a segunda edição recém-lançada do livro do Fantasy Football, autoria dos nossos editores maravilhosos. É um livro muito completo, não é só para iniciantes, serve também para os veteranos. Além disso, você tem a mentoria com o pessoal do site, né, com todo mundo aqui, mas toda a equipe da redação. E no plano semestral, você tem acesso exclusivo ao antecipado a artigos especiais e o Draft Kit, que também estão no plano anual, naturalmente. Então, dá aquela olhadinha lá no site. Queria anunciar também, se você ainda não viu nas nossas redes sociais, teremos semana que vem, dia 1º de junho, 9 horas da noite, a mais especial das lives possível, com o Matt Harmon, do Reception Perception, do Yahoo Fantasy, ele que já foi do NFL Fantasy, um dos maiores nomes do Fantasy Football Mundial. Então fiquem ligados, porque vai ter sorteio nessa live também. Você vai concorrer a um livro do Fantasy Football, né? Essa publicação que eu já falei, e também a uma assinatura semestral aí do Brasil Fantasy Football. Para isso, para você estar apto a esse sorteio, o que você tem que fazer? Você tem que estar inscrito aqui no canal do YouTube, presente nessa live, mas isso está longe de ser um sacrifício, porque vai ser um baita conteúdo, e tem que dar uma olhadinha lá no Twitter e dar o retweet, aquele RT maroto, no nosso tweet fixado ali, que é o oficial da live. Então, não percam, hein? Semana que vem, dia 1º de junho. Bom, vamos apresentar aqui meus amigos, antes da gente dar início aos trabalhos. Caio Breta, Sérgio Luiz e o estreante em lives, Eduardo Filho. Começando por você, Sergião. O que você tem pra gente? Eu sei que você tá nervoso agora, porque seu Flusão tá ganhando, mas tá ganhando bem, hein? Por enquanto, né? Vamos ver se termina assim, que esse time não passa confiança, não. É igual o coach quando tá com a bola mesmo. Boa, Sergião. E você, Bretas, o que tem pra gente hoje? Hoje mais um mock aí, esse vai ser dos bons, Superflex, que é o melhor jeito de Dynasty, e eu queria falar para ver melhor essa live aí do Matt Harmon, hein, que essa é especial mesmo, cara, é bom. Essa vai ser bruta. E você, Edu, seja bem-vindo aqui às lives, um prazer estar contigo nessa noite, queria aí seu salve inicial, cara. E aí, galera, é um prazer também estar com vocês aqui, É difícil até as lives começando, mas bora que eu tô animado. Vamos para dar uma hypada nessa off-season que tá aí. Vambora. Boa, isso aí. Bom, antes da gente começar, vamos explicar as regrinhas, né? O funcionamento aqui do nosso mock. É uma liga Superflex, half PPR, né? Não é aquele ponto por recepção completa, é meio ponto por recepção. Isso pode mudar também um pouquinho a estratégia aí do pessoal. Que nem semana passada serão 3 rounds, sempre na mesma ordem, que a gente vai sortear novamente, e ele acontece linearmente, né, o draft de Dynasty, diferente do draft das ligas mais tradicionais, né, das redrafts, que são aquele snake, que o último a draftar no primeiro round é o primeiro a draftar no segundo, e assim por diante. Na Dynasty, se você nunca jogou, se você não conhece, é como se fosse o draft da NFL. A cada round, a ordem é sempre a mesma, e aí o último colocado da liga do ano passado é o primeiro a escolher e assim por diante. Mas como a gente está fazendo um mock, né? Isso vai ser sorteado, a gente não tem uma liga já feita para ter essas posições já definidas. A gente não vai ter trocas, para também não ficar muito complicado, e também para tristeza aí do nosso colega de redação, Derek, que é o rei do trade down, mas hoje a gente vai ficar sem trocas. Bom,
Acho que é isso aí. Vou pedir para o Sergião, que como sempre me salva aí na parte técnica, fazer o sorteio para a gente dar uma olhada se o Bretas vai ser o número 1 de novo, porque se ele for, quem assistiu a live da semana passada sabe que ele vai escolher já. Vocês sabem o que vem por aí. Opa! Sergião já mexeu os pauzinhos e é o pique 1, hein? O Bretas vai ser o 4 dessa vez, Como ele disse, ele é especialista em Superflex, então se a gente tivesse tido uma liga no passado, certamente ele teria sido campeão, então ele vai ser o último a escolher. O Edu vai ser o segundo, eu vou ser o terceiro. Então vai ser sempre essa ordem, tá, galera? É Sérgio, Edu, eu e Bretas. Cada um vai representar 3 times, né? Vão ser 3 rounds de uma liga de 12 times. Então, a cada round, cada um vai fazer 3 escolhas para a gente completar 3 rounds de 12 equipes. E diferente da semana passada, a gente não vai comentar tanto a nossa pick. A gente vai comentar a pick anterior para estimular aquela polêmica gostosa, né? A gente falar se concorda, se discorda, se foi tesourado, se faria diferente do colega que escolheu anteriormente. Só que na primeira pick, claro que não teve uma escolha anterior, então o Sergião vai ter toda a liberdade para explicar quem seria o 1.01 dele e a gente já dá o pontapé inicial no nosso mock. Vai lá, Sergião. Eu acho que a única certeza desse draft é a primeira escolha, né? Talvez o QB mais seguro para se draftar nessa temporada, o Trevor Lawrence, Sunshine, tem um futuro brilhante. Talvez ele sofra um pouquinho no começo, principalmente com essa confusão que é o Jacksonville Jaguars, com o Van Meyer e tudo mais, mas eu acho que ele tem um potencial muito grande. Ele é muito bom passador, ele tem uma capacidade muito boa também de correr, o que ajuda muito no fantasy. Então, sem pensar 2 vezes, eu vou de Trevor Lawrence na pick 1. Grande Sunshine. Agora, segundo no relógio, é o nosso querido Edu. Queria ouvir dele o que ele achou dessa 1.01, né? Se tratando de Superflex, acho que tem pouca polêmica, mas vamos ver o que ele acha do Trevor Lawrence e ele também faz a primeira escolha dele aí no nosso mock. Então, eu acho que é isso mesmo que você falou. A questão de ser um Superflex, que é um pouco diferente do que foi o draft da semana passada, que a primeira escolha foi até o Najee Harris, né? Se eu não me engano. E eu acho que agora, como é Superflex, escolheu o Trevor Lawrence, que é o melhor QB dessa classe, protótipo de QB, então eu acho a escolha mais segura e mais correta. Agora, na minha escolha, talvez seja um pouco polêmica, não sei, eu vou escolher o Trey Lance, que para mim é o segundo quarterback desse draft, em questões de fantasy. Ele entra num sistema muito bom, que é o do Kyle Shanahan. Tem os atributos perfeitos para ser um dos principais quarterbacks para fantasy. Corre muito bem com a bola, tem um braço forte, pode conseguir big plays no time, enfim, é o Trey Lance a minha escolha. Boa, Edu. Antes de eu comentar um pouquinho a sua pick e fazer a minha, queria dar o salve aí para o Sérgio Loss, para o José Ferraz, meu grande amigo, que já deram boa noite aí para gente. Muito obrigado pela audiência, galera. Então, Trey Lance, eu concordo que é o segundo QB dessa classe, principalmente para fantasy, né? Ele tem uma capacidade muito destacada de produzir com as pernas, o que é sempre muito importante no fantasy. Os TDs corridos e as né? Os TDs corridos quase sempre valem mais que os TDs de passe, por mais que essa tendência a gente venha discutindo nos nossos grupos de WhatsApp aí. Mas, de qualquer forma, as jardas terrestres sempre valem mais que as jardas aéreas, e ele é um cara que tem um potencial de produzir de forma parecida com o que é o Josh Allen hoje em dia, por exemplo. Um cara bem forte, bem rápido, e caiu num sistema muito interessante, né, do Kyle Shanahan lá em São Francisco. A franquia demonstrou que investe bastante nele, né, por todas as picks que gastou para subir lá para número 3 do draft da NFL. A única ressalva que eu posso citar é que talvez seja uma escolha muito interessante para aquelas ligas em que você já tem um QB mais estabelecido no seu time de Dynasty, porque não é garantia que ele inicie esse ano de 2021 como titular, né? É bem provável, pelas declarações do time, que o Jimmy Garoppolo siga nos 49ers e seja o titular, pelo menos na primeira metade da temporada. Então, seria mais um investimento para o futuro, mas
pensando nesse futuro, ele tem tudo para brilhar. Quem sabe virar top 3, top 5 entre os QBs no Fantasy, mas eu acho que no mínimo top 10 ele consegue, né? Se for bem desenvolvido, e tem tudo para ser. Agora, para minha pick, eu vou priorizar uma outra posição agora. Por mais que eu ame o Justin Fields, eu acho que, ainda mais se tratando de uma liga que é half PPR, né? Não é full PPR, eu acho que eu tenho que ir de Najee Harris, porque mesmo sendo super flex, a posição de running back ainda continua bem importante. O que você acha aí da minha pick, Bretas? E já faz a sua também. Eu gosto dessa pick. Aliás, quem assistiu o nosso mock na semana passada viu que eu escolhi o Najee com a primeira escolha. E nesse draft, então, sendo half PPR, os running backs acabam ganhando um pouquinho de valor. E eu gosto dessa pick do Najee. Eu acho que ele é um cara aí que vai ser bell cow, né? Que é aquele running back das 3 descidas, por muito tempo nos Steelers, muitos anos. O Mike Tomlin gosta de usar esse tipo de running back. E o running back escolhido em primeira rodada, no draft da vida real, ele tem todas as chances do mundo para se provar, para se mostrar, para ter muito volume. O Steelers está com a linha ofensiva um pouco ruim, mas isso pode melhorar no futuro. Eles estão conscientes que é uma necessidade grande do time. E o Najee, eu acho que ele é uma certeza de volume. E esse tipo de running back vale demais, independente do modo de jogo, e no half PPR mais ainda. E por isso eu gosto da pick do André, sim, e apoio. Eu escolheria esse mesmo jogador se eu caísse na 1.3 desse mock. E a minha escolha, talvez um pouco polêmica, porque eu acho que a escolha mais óbvia fosse ser o Justin Fields aqui na 1.4, só que eu tenho algumas ressalvas com o Justin Fields. Eu acho que ele não caiu no processo do draft à toa. E por isso a minha escolha é um cara que eu adoro, que é o Kyle Pitts, Tyrant. Olha só. Agora voltou a bola para o Sergião. Comenta aí a escolha do Bretas e no finalzinho faz a sua, meu querido. Eu tava pensando que eu fosse escolher o Kyle Pitts, que eu pensei que o Bretas fosse pegar o Justin Fields. Eu ia falar até brincando que eu ia escolher o wide receiver 1 da classe, que para mim que é o Kyle Pitts, que eu acho que ele vai pontuar como se fosse wide receiver na liga. Ele vai fazer muito ponto, ainda mais se o Julio Jones sair, realmente ele vai ter um volume absurdo. Então, Kyle Pitts é um tight end que vai brigar para ser tight end 1 na liga, com certeza. Ele vai ser aquele jogador que vai ser um roubo, né, na NFL, no Fantasy, que é o Travis Kelce, que é o Darren Waller, que é o George Kittle quando está saudável, né, que é um tight end que faz 10, 15, 20 pontos, enquanto os outros tight ends brigam para passar de 5 pontos. Então, o Kyle Pitts é uma excelente escolha aqui nesse ponto. Eu não estava contando que fosse chegar em mim. Eu gosto muito do Justin Fields, então eu vou escolhê-lo, porque eu acho que ele vai ter muito futuro na NFL também. Boa, Sergião. Agora a bola voltou para o Edu para ele fazer a segunda escolha do primeiro round dele e comentar o Justin Fields. Eu acho que sobrar o Justin Fields, igual o Sérgio mesmo falou ali, é um bom valor para ele, na 1.5. O Justin Fields, para mim, ele foi bem subestimado no draft, inclusive. O Bretas tem a opinião que ele caiu por algum motivo. Eu acho que, eu realmente não sei, mas eu acho que ele foi bem subestimado nesse draft. Tem a questão do Andy Dalton ainda tá lá. Quando ele assinou com o Chicago, até falaram que ele seria Não, mas até falaram que ele seria o quarterback 1 do ano. Não, tá certo. O quarterback 1 do ano, eu falei, então eu acredito que o Justin Fields talvez não seja o starter esse ano, o quarterback titular, mas ele tem tudo para ser no futuro o franchise QB dos Bears, tem as armas igual, eu acho um pouco parecido com o Russell Wilson. Ele é um QB muito forte, então eu acho que consegue correr com a bola, então eu acho que ele tem tudo para poder ser muito produtivo no Fantasy. E com a minha escolha, eu vou escolher para mim, eu sou muito fã desse cara, que é o melhor wide receiver da classe para mim de longe, que para mim vai ser dominante as jardas dele, as targets no Bengals, que é o Ja'Marr Chase. Boa, Edu. Antes de eu comentar e partir aí para minha escolha,
Queria destacar o Fernando Timbó novamente com a gente. Muito obrigado, um dos craques aí do Fantasy brasileiro, talvez o recordista em número de ligas no Brasil, e falou que também foi de Pitts aí na 1.4 numa Superflex que ele teve semana passada. Boa. O Pitts, ainda mais com essa quase certeza que o Julio vai sair, está cada vez mais valorizado, e eu concordo com isso, porque ele tem tudo para ser bem diferente da regra no nível profissional. Sobre o Chase, eu escolhi ele semana passada, então eu gosto bastante da escolha. Eu também teria feito ela aí no lugar do Edu. É um cara que é um protótipo de wide receiver X, né? O wide receiver 1. Foi draftado por uma equipe que tinha talvez necessidades ainda mais evidentes, como a linha ofensiva, só que ouviu o seu quarterback, já que ele é muito amigo do Chase, foi colega dele na faculdade. E se não, para 2021, o Chase tem tudo para ser top 10, top 12, um wide receiver 1 também para o Fantasy a partir de 2022, pelo menos. Então eu gosto bastante da escolha, mesmo sendo half PPR. E aí, para minha segunda escolha aí do primeiro round, eu vou agradar meu amigo José Ferraz e draftar Zach Wilson. Eu acho que vale a pena na frente dos outros running backs ainda, porque eu tô cada vez mais preocupado com a situação aí do Etienne. O Javonte Williams também inserido num time não muito criativo ofensivamente e pode ter um comitê. Então eu vou de Zach Wilson, porque apesar das ressalvas que alguns têm, eu confio bastante nele e naquele braço muito criativo. O que você acha aí da escolha, Bretas? Eu gosto muito dessa escolha, era quem eu pegaria também na pick 1.7. E engraçado que o Eduardo falou que o Justin Fields às vezes está subvalorizado nesse draft, eu até concordo. Só que eu acho que o quarterback mais subvalorizado está sendo o Zach Wilson. O cara foi escolhido na pick 1.2, a maioria dos times da NFL tinha o Zach Wilson como o segundo melhor quarterback da classe. E ele tem esse talento. Ele é um dos 2 quarterbacks dessa classe que a gente sabe que vai jogar os 16 primeiros jogos de titular na primeira temporada, já começa como titular. E principalmente porque esse Jets não é aquele Jets que a gente está acostumado. É um Jets que já tem o Mac Becton de left tackle e o Elijah Vera Tucker de left guard. Esse lado esquerdo da linha aí vai durar por muitos anos. E até agora, para esse ano, já vem para ser um lado esquerdo de linha dos melhores da liga. Então ele tem proteção, um corpo de recebedores que ainda não está muito provável, mas que tem potencial. E o coordenador ofensivo do Jets é o Mike LaFleur, que é um cara que tem trabalhado junto com o Kyle Shanahan, eu acho que por 5 ou 7 anos. Um cara que fica aprendendo 5 a 7 anos com o Kyle Shanahan é um cara que sabe ser coordenador ofensivo. Ele era no 49ers o coordenador de passing game. Isso também fala a favor do Wilson, né? Que é um cara não só que é especialista em corrida, mas especialista em jogo de passe. Então eu gosto dessa pick do Zach Wilson. Não entendo por que ele está sendo consenso quarterback 4 nos rookie drafts até. Eu acho que pau a pau ele aí com Justin Fields e chegando bem perto até do Trey Lance. E a minha escolha vai ser o Javonte Williams, o running back do Denver Broncos. Boa, Bretas. Antes da gente passar para o Sérgio comentar aí o Javonte, queria destacar aí a presença dos meus amigos, do meu amigo também, Vitor Zifrid, meu colega de bancada do Tricolores do Morumbi. Hoje, mais tarde, temos gravação, hein? Não vai faltar. Falando aí que o Pitts vai virar wide receiver. Escreve aí. Pode até ser, mas para o Fantasy a gente quer que ele se mantenha Tyrene, né? Porque aí o valor dispara mesmo. O Zé está perguntando sobre Devonta Smith ou Jalen Waddle. Acho que com certeza eles serão draftados, então fica ligado porque isso vai ser um assunto bom, eu acho. Vamos ver se quem sai primeiro aqui no mock, se a galera concorda ou discorda. Então vai lá, Sérgio, comenta o Javonte Williams aí na 1.8 e faz a sua pick. Eu gosto muito de Javonte Williams. Para mim ele é o running back 2 dessa classe. Eu gosto dele mais do que gosto do Travis Etienne. Eu gostei da escolha aqui porque começa a rarear, né? A gente tem 3 running backs que a gente tem confiança de que eles vão produzir para Fantasy, que é o
Najee Harris, o Javonte Williams e o Travis Etienne, e de wide receiver a gente tem um número maior, então até os wide receivers da segunda rodada, eles passam mais confiança, a gente pode esperar mais deles do que todos os running backs que estão lá, então eu achei uma excelente escolha aqui nessa posição. Eu acho difícil ele cair mais do que do oitavo pick, né? Então, gostei muito da escolha do Kai. E para completar a minha escolha, como eu falei, eu vou de Travis Etienne, porque eu acho que passou do Travis Etienne, é muito difícil arrumar um running back no draft desse ano. Aí o wide receiver eu vejo depois, eu vou garantir aqui um running back que eu acho que vai produzir bastante, mesmo com o James Robinson lá no elenco. Boa, Sergião. Vamos ver então o que o Edu achou dessa escolha e saber a terceira escolha dele aí para fechar esse primeiro round dele aí, chegando no final. Eu acho que o Etienne aqui, eu acho que era a mais tranquila a se fazer, eu acho que era correta a se fazer, porque depois do Etienne, eu acho que tem, até porque a gente tá fazendo o Half PPR, que aí tem para mim teria um gap um pouquinho mais ainda do Etienne, questão de Devonta Smith, ou Jalen Waddle, até o Rashad Bateman aqui, putz. Mas, então eu gosto da escolha, eu acho que o Etienne, ele vai ser, o que a gente já viu até de notícias, é que ele vai ser, por enquanto, o que fala receiving back, né, um running back que vai receber mais a bola, treinou muito com os wide receivers, treinou com os wide receivers lá em Jacksonville, e eu acho que a partir do próximo ano, quando o James Robinson provavelmente deve sair, é um cara undrafted, só tem mais um ano de contrato, ele deve assumir todas as carregadas do Jaguars, acredito eu. Então eu acho que é uma boa escolha, o Etienne se reúne com o Trevor Lawrence e provavelmente deve produzir muito nos Jaguars. Pessoal, vou pedir a palavrinha um segundo aqui só para falar do Travis Etienne, porque essa é uma informação muito boa que eu descobri hoje sobre o Travis. Com certeza. É que eu li que o Urban Meyer, o técnico do Jaguars agora, ele treinava em Ohio State e ele usa uma formação que caiu até em desuso, que é o H-back, H-back. O que significa? É um cara que fica alinhado ali entre o running back e o tight end, um pouquinho atrás da linha ofensiva, e geralmente a maioria dos times usam um tight end naquela posição. O Urban Meyer, no entanto, nos times que ele treinava em Ohio State, ele usava jogadores diferentes nessa posição. Ele usou, por exemplo, o Curtis Samuel nessa posição, ao mesmo tempo em que ele usava um running back na posição de running back oficial. E ele usava também nessa posição de H-back o Percy Harvin, não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás. E ele usava o Percy Harvin nessa posição de H-back ao mesmo tempo em que ele usava um running back tradicional na posição de running back. E quando eu li isso, meio que fez o clique para mim. Será que não é o plano dele com o Travis Etienne? Usar uma formação diferente aí com o Travis Etienne de H-back. Lembra, ele usava o Harvin, que é o wide receiver na NFL, e o Samuel, que é o wide receiver na NFL. Ele pode usar o Etienne, que recebe bem nessa posição, e o James Robinson como running back na posição tradicional. Então, essa é uma informação interessante aí que eu li, que eu tinha que compartilhar. Olha só. Eu acho que até concordar com você, também tem a situação que ele gostava muito do Kadarius Toney, porque ele achava que o Kadarius Toney ia ser o PC Raven desse ano, e o Kadarius Toney saiu um pouco antes dele poder pegá-lo com a escolha que ele tinha de Jackson, e ele acabou mudando para o Travis Etienne. Então, faz bastante sentido isso que você está falando, que ele pode usar isso e vai ajudar então o James Robinson, né, que pode ter um pouco de papel com os dois ao mesmo tempo. De repente ele usa o Tebow nessa função, a gente também tem que ficar de olho. Inclusive muito bem lembrado, é até por isso que eu tenho o James Robinson no ranking que a gente fez de redraft, eu sou o mais alto nele, porque eu ainda tô vendo alguma esperança pro James Robinson. Então, e o Sergião, eu sei que tem ele na Dynasty, tava devastado pós-draft, aí, mais uma esperança para você. A esperança é a última que morre. Com certeza. Se o cara produz alguma coisa aí para mim, me salva. Não, informação importantíssima aí que o Bretas trouxe. Eu desconhecia, confesso, vou ficar ainda mais de olho. Até porque é aquela coisa, né? O Urban Meyer é um cara que está estreando no nível profissional, a gente pode esperar de tudo. E essa tendência dele pode realmente se confirmar. E o James Robinson não perdeu o valor do jeito que a gente está achando. Então vamos voltar a bola para o Edu para ele fazer a pick dele aí na 1.9. Ou 1.10 já, 1.10. Então, aqui ficou um pouquinho difícil para mim escolher, eu fiquei bastante na dúvida. Essa questão do Half PPR, ela atrapalha um pouquinho, como eu falei,
Então eu vou escolher o Mac Jones, que provavelmente não será quarterback titular esse ano, infelizmente, porque eu não gosto nem um pouco do Ken Newton. Para mim já deu de Ken Newton na liga. Mas a minha escolha é essa, é o Mac Jones. Boa, mas cuidado que você fala mal do Cam Newton, que o Sérgio vai brigar com você, hein? Porque ele já discute com o Caião. Ou é o contrário? Mas é sempre bom relembrar. Eu gosto do Ken Newton para fantasy. Ken Newton para realidade, sim. Não. Boa, não, beleza. Nem para fantasy está surgindo mais. Não, atualmente não, nem para lá. Então, antes de eu comentar o Mac Jones e fazer minha pick, vamos passar aqui os comentários. O Zé falando que realmente é interessante a questão do H-back aí que o Bretas trouxe. O Shanahan usa esse tipo de formação também, coloca, por exemplo, o Deebo Samuel, né, ali. Então, vamos ver se o Bremer vai usar o Etienne aí. Tem até, complementando isso, eu li antes dessa novo report, que nos primeiros treinos de Rookie Minicamp, o Etienne foi colocado junto com os recebedores. Acho que até agora ele não treinou como running back, especificamente, no Minicamp aí, agora nas OTAs, né, dos Jaguars. Então, vamos ficar de olho nessa situação. O Felipe Félix aí, nosso também colega de várias ligas, junto comigo, com o Sergião, pelo menos, perguntando... tá falando Jeff Wilson, 4 meses fora. Trey Sermon vai dar uma subida aí. Será que saiu notícia nova aí que o Jeff Wilson se machucou? Eu até procurei, nos eu não treinos? vi isso não ainda. Também não vi. Não, acabou de ver aqui, ó. Acabei de ver aqui. Ele rompeu o menisco. Olha só. Acabou de ver então, aqui. Pode estar em risco, de 4 inclusive... a 6 meses fora, então talvez perca até a temporada. Exato, e considerando que ele não vai mais ter contrato depois desse ano, né, Bretas? Você que é 49er pode confirmar? Sim. Pode ser, dependendo das cláusulas, que ele seja cortado, né? Não sei. Depois que o Trey Sermon assumir essa posição de running back 2, né, atrás do Monster, eu acho que o Wilson não pega de volta, não. Também acho que não. Então, já vamos ficar ligados aqui pro mock no valor do Sermon, hein? Bom, comentando o Mac Jones, eu particularmente preferiria os 2 wide receivers antes dele, porque para fantasy eu vejo um teto limitado para o Mac Jones, que é aquele típico pocket passer, e tendo caído num time com corpo de recebedores não muito destacado, pelo menos hoje, quem sabe o Julio Jones vai para lá, né? Mas também para a Dynasty não duraria mais do que 2-3 anos. E ele também, né, tem esse comentário sempre que dependeu bastante das yards after catch no nível universitário lá em Alabama, né, tendo jogado, por exemplo, com esses outros 2 wide receivers que o Zé já perguntou aqui pra gente, e também com outros que foram escolhas de primeiro round da NFL, o Henry Ruggs, por exemplo, o Jerry Jeudy. Então, nos Patriots, eu tenho minhas dúvidas se ele teria tanto sucesso, pelo menos em termos estatísticos. Eu acho que ele pode ser muito bom no futebol americano real, né, de ser aquele game manager, aquele jogador na posição de quarterback que não erra, né, não deixa o time em risco e faz com que a defesa destacada, porque o New England, ainda mais com os jogadores que vão voltar agora do opt-out, tem uma boa defesa, e o técnico que sempre se destacou pelo lado defensivo, ele tem tudo para se dar bem na vida real, mas para o fantasy eu tenho minhas ressalvas. Então eu acho que teria mais upside nessa dupla de wide receivers. E aí, tirando aí um certo mistério que o Zé já perguntou, para mim, entre os dois, entre o Smith e o Arrow, eu prefiro o Smith. Então ele é a minha escolha aqui. E aí fica para o Bretas comentar aí o Devonta Smith e fazer a escolha dele para a gente fechar o primeiro round. Eu gosto da escolha do Smith. Eu respondendo o José Ferraz, eu gosto mais do Devontinha também, do que do Waddle. E eu acho, cara, não seria minha escolha aqui, minha escolha eu vou falar quem que seria daqui a pouco, só que não vai ser o Waddle também, né? Só que eu gosto do Devonta, eu acho que o problema dele é o peso, só que ele provavelmente teve a melhor temporada de um wide receiver no college nesse século. Então isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. E ele tá caindo muito nos drafts por causa do peso. Só que o cara joga bem. Ele é um baller, boleiro mesmo, como dizem os americanos. E eu acho que ele vai dar certo. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ser aquele wide receiver 1 de 140 targets, né? Um cara que a gente vai draftar de wide receiver top 10 no redraft.
Só que eu acho que ele pode ser um wide receiver um pouco menos targets no time dele, ou ele pode ser um wide receiver 2 de elite no Eagles, por exemplo. Então eu gosto dessa escolha. Eu acho que eu não vejo o Devonta Smith sendo bom de bola igual ele é, sendo bust. Não vejo. E a minha escolha, surpreendente aqui, que eu vou passar o Jalen Waddle, que seria a escolha mais óbvia, e vou escolher o Trey Sermon do meu time, que é do 49ers. Só que eu não sou clubista, de modo geral. Eu jogo os caras do 49ers até para baixo, por incrível que pareça. Só que o Sermon, quanto mais eu penso no fit dele no 49ers, mais eu gosto. Se ele vira líder desse comitê, ele vira o J.K. Dobbins. O J.K. Dobbins está sendo hoje o líder de um comitê num time que corre muito. Então, passo a palavra aí para analisarem. Boa. O que você achou, Sergião, dele ter pulado o Edel aí? E aí você faz sua escolha também depois da análise. Eu não gosto muito do Trey Sermon como jogador, mas eu acho que a oportunidade que ele vai ter no 49ers é excelente. E no 49ers não precisa ser muito bom para você produzir, né? Você vê qualquer pessoa lá no 49ers que consiga correr, produz. É Jeff Wilson, é o Jerick McKinnon, é o Mostert. Então, eu acho que o Trey Sermon, ainda mais agora com essa notícia do Jeff Wilson fora da temporada, ele vai ter que disputar com o Mostert e com um outro calouro, que a gente provavelmente vai falar mais para frente. Então, eu acho que o Trey Sermon vai ter muita chance de ter bastante volume nesse ataque. Minha única resistência com o ataque do 49ers é que normalmente você escolhe o running back errado na rodada, né? Que o Shanahan gosta de fazer uma dancinha dos running backs. Quando você põe um, é o outro que vai fazer 3 touchdowns. Mas isso aí, de repente, ele estava esperando chegar o running back que ele escolheu, né? Que agora foi o Shanahan escolheu esse, né? O último que ele escolheu não conseguia jogar, que era o Jerick McKinnon. Então, a gente vai saber no decorrer da temporada. Aqui nessa posição eu não vou deixar ele passar, não. Eu vou ficar com o Jalen Waddle, que eu acho que ele é muito bom, wide receiver. Eu gostaria de ter visto os dois jogando junto em Alabama, o Waddle e o Devonta Smith. O Smith teria uma temporada, eu acho que não tão espetacular, mas eu acho que o ataque de Alabama teria sido um espetáculo. Mesmo com o Mac Jones, que eu também não vejo muito teto nele, mas com esses dois wide receivers eles teriam produzido muito bem. Eu acho o Waddle muito bom jogador. Boa. Aí, inclusive, o Waddle tinha estatísticas melhores antes de se machucar em 2020, né? Então fica sempre esse suspense, essa especulação. Será que o Smith teria feito os números que fez e ganha o Heisman se o Waddle não tivesse machucado? Então, antes de passar para o Edu fazer a segunda escolha do segundo round, não vamos perder aqui os comentários, né? O professor André Paiva destacando o Trey Sermon também, falando que já entra como running back 2, grande chance de ser o 1, acho que dos 49ers, pelo menos. O Diogo aí falando, fiz isso e quase me sacrificaram, né? A escolha do Sermon ali alta também. Então, a gente concorda com você. E vamos comentar rapidinho essa pergunta do Paulo Barbosa, o que vocês acham? Vamos. Eu acho que você é perfeito para responder, né? Que a gente já passou por isso e você que escolheu ele. Pois é, então, Paulo, ele está perguntando aqui do Deshaun Watson, né? Qual posição vocês recomendam numa Superflex Tyrant Premium? Sendo Dynasty, né? Pressupondo que é Dynasty, porque se for redraft, eu passo longe do Deshaun Watson, porque eu acho que é capaz que ele seja suspenso a temporada toda, se não mais de 10 da metade. Então, não vale a pena para o Fantasy. Mas na Dynasty, eu acho que ele está com um valor muito interessante. Particularmente, eu draftei ele num draft para valer, startup de Dynasty, no 7º round, na 7.4, como meu segundo quarterback. Eu já tinha o Lamar Jackson, que eu peguei ali. Na verdade, eu tinha pego o Kyler Murray, aí eu fiz uma troca, e fiquei com o Lamar Jackson, e aí depois eu ainda consegui o Derek Carr como terceiro, e o Fitzpatrick como quarto. Então, pelo menos o Fitzpatrick ali seria pelo menos um reserva, porque eu acho que ele é esse QB de aluguel aí para Washington, pelo menos para 2021, que é esse ano que o Watson está em risco. Então, se você vira o Watson no 7º round ali, até no final do 6º, eu acho que vale a pena. O que vocês acham, galera? O que você acha, Edu? Então, eu tô muito contra o Deshaun Watson nesse momento. Eu acho que
Eu tenho umas opiniões que eu acho que ele não deveria nem jogar mais na liga. Isso é para mim um absurdo que aconteceu. Isso aí. Então, mas como eu acho que isso não vai acontecer, não aconteceu com o Tyreek Hill, por exemplo, na questão foi do filho dele, né? Não aconteceu com o AP. Do Kareem Hunt então, também, não. Quem? Kareem Hunt também. O Kareem Hunt, então. Eu acho que é muito difícil acontecer algo do tipo. Mas eu acho que, como eu concordo muito com o André falou, acho que na questão da Dynasty, eu acharia um bom valor nele na 8ª rodada ali, mais ou menos, 7ª, 8ª rodada. Seria um bom valor, seria uma boa aposta, porque eu acho que em Texans não tem como ele ficar mais, o Texans já até gastou a primeira escolha de draft com o Davis Mills, também não dá, eu não gosto dos Davis Mills, mas eu acho que é isso, o valor se conseguir ele num bom valor na 8ª rodada, acho que seria bom. Boa. Então já pode comentar o Aaron rapidinho, né? Que foi a escolha do Sergião, e fazer a sua aí. Eu sou muito fã do Aaron, gosto muito dele. Eu tenho anotado aqui até na minha cabeça também que o Aaron ele é muito explosivo, é um cara com muita velocidade. Eu acho que isso é muito importante para um wide receiver no Fantasy. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo um pouquinho de Tyreek Hill no Jalen Aaron. Muito explosivo e tudo mais. E eu acho que com o que a gente tem de recebedores no Dolphins, que é o Davante Parker, o Preston Williams, os dois não conseguem ficar saudáveis quase nunca, não conseguem jogar os 16 jogos. Então eu acho que o Aaron, ele pode ser, já nesse primeiro ano, dependendo um pouco, na verdade, da evolução do Tua, ele já pode ser considerado o wide receiver 1 do time, tendo muitas targets. Então eu gosto da escolha nesse valor ainda, que é no começo de segunda rodada. Boa. E fazendo a minha escolha, eu vou passar o Bateman, que já não seria uma boa escolha, já não gosto dele na questão do PPR 1.0, então eu vou escolher o Michael Carter, que para mim é um running back que não tem tanto protótipo para poder ser um running back 1 na NFL, ele é pouco baixo, magro, mas eu vou escolher ele, que eu acho que ele pode ser um running back 1, porque tem o Tevin Coleman somente no New York Jets e o Lamichael Perine, que não me agradam nem um pouco. Boa. Já adianto que você me tesourou. Não tem running back lá, né? Então. Já adianto que me tesourou, porque eu estava de olho no Carter, ainda mais half PPR. E aí, só para não perder também a oportunidade, eu concordo 100% contigo no nível pessoal. Eu acho que as condutas do Deshaun Watson, pelo menos do que ele foi denunciado, não tem nenhuma condenação, mas são tantas denúncias que foi difícil a gente achar que não é realidade. Eu concordo que a NFL deveria ser bem mais rigorosa com vários episódios, incluindo esse, mas infelizmente no Fantasy a gente tem que separar isso e pensar nos jogadores como valores, né, como ativos, e então pensando exclusivamente em produção de Fantasy, no jogo em si, eu acho que o Watson está valendo aí esse valor que o Paulo Barbosa até agradeceu a gente aí, acho que foi um bom valor aí como 16º quarterback numa startup. Bom, então, né, como eu já falei que eu me senti tesourado, eu gostei bastante da escolha do Carter. Eu acho que num time que está numa reconstrução bem importante, com um coordenador ofensivo bem destacado, como o Bretas já falou, trazendo um sistema de sucesso, que é o do Shanahan, ele tem tudo para produzir, se não esse ano, a partir do ano que vem, ou da segunda metade desse ano, porque os concorrentes dele não são destacados, né? É o Tevin Coleman em fim de carreira, lá Michael Pirine, que nunca mostrou nada. Ele teve estatísticas até ligeiramente melhores que o Javonte Williams, que era companheiro de time dele no college. Só que para nível profissional é o que o Edu falou também, o biotipo dele não é dos mais destacados para ser aquele bell cow. Mas eu acho que ele pode ser parte de um comitê, um A, um B, mais ou menos como é o Devin Singletary lá em Buffalo, só que na esperança de, sem um quarterback como Josh Allen, que rouba tantas oportunidades de corrida e touchdowns, dele produzir números melhores, mesmo sendo parte de um comitê. Então, para minha escolha, já que os dois running backs
fora os 3 principais já saíram, eu me vejo obrigado a puxar o gatilho e escolher o Rashad Bateman aqui, que é um prospecto bem legal, só que caiu num destino não muito agradável, né? O que você acha, Bretas? Olha, essa escolha, eu até brinco que eu costumo concordar muito com o André em quase todas as opiniões, a gente brinca com isso, só que essa do Rashad Bateman eu não gostei da escolha. Só que tem uma ressalva. O Rashad Bateman ele é um prospecto sensacional mesmo. Muito bom mesmo. Eu acho que ele é um cara que vai dar certo na liga. Eu não vejo ele sendo blush, eu acho que ele vai se firmar como um dos bons. Só que esse landing spot do Ravens é aquele landing spot assim, que você vê um tão ruim quanto a cada 2 drafts. É uma coisa horrível mesmo. O Ravens passa muito pouco a bola. Tem o Mark Andrews já, e os targets dele são fixos. Tem o Hollywood Brown também. Então eu não gosto muito do fit do Rashad Bateman. E a ressalva que eu falei que eu ia fazer é que depende do tipo de Dynasty que você joga. Tem muitas Dynasties aí que às vezes a gente vê um curto prazo para ela. Você sabe que você não vai jogar essa liga 5 anos, 10 anos. E tem Dynasty que você tem certeza que você está com a galera que você vai jogar 5 anos, 10 anos. Nesse caso, o Rashad é interessante, que eu acho que daqui a 5 anos, quem sabe, isso é muito imprevisível, ele pode ser um wide receiver top na NFL. Mas o cenário para ele em 2, 3 anos eu acho bem ruim. E por isso que eu não draftaria. Fazendo a minha escolha agora, quem já me assistiu em qualquer outra live sabe que eu gosto muito dele. Posso botar antes de você falar? Eu dei um spoiler aqui, mas certeza que você ia acertar. É o Elijah Moore. Boa. Não, então, só para me explicar, eu prefiro o Elijah também, em regra, só que aqui, sendo half PPR, eu tentei mudar um pouquinho e apostar nesse prospecto de wide receiver X, que é o Bateman, por mais que eu também concorde que o destino foi horrível, e o Elijah, com toda a técnica dele, com o Zach Wilson, tende a ter mais volume, né, e mais consistência. E até bom, porque eu já falei do Elijah aqui em lives do BRF Futebol várias vezes, né, então eu acabaria falando mais uma, se você escolhesse o Elijah. Mas o Elijah é federal. Então, o Sérgio que vai comentar o Elijah, mas antes eu queria que ele respondesse aqui a pergunta do José Ferraz, porque ele escolheu o Edel, né? O Zé está perguntando, não é redundante com o Will Fuller? E a torta de climão do Edel falando que prefere Mac Jones ao Tua? Aí, enfim, comenta essa pergunta, aí depois comenta o Elijah e faz a sua pick, Sérgio. Eu acho que ele deu essa entrevista do Mac Jones para o Tua, ele falou antes do draft, né? Então, primeiro, ele não sabia que ele ia jogar com o Tua, e segundo, ele acho que ele estava tentando fazer o que muitos wide receivers fazem na época do draft, que é subir o QB deles no draft. Aí falou que o Mac Jones era sensacional e tal, mas acho que o Tua entende isso e não vai brigar com isso, não vai criar conflito, não. Agora, o Will Fuller, assim, realmente, eu acho que o Will Fuller, eu gosto muito dele como um wide receiver. Ele faz uma função que eu acho que o Edu pode fazer também, mas é o que o Eduardo comentou quando ele falou da minha escolha. O Devonta Parker, o Preston Williams não conseguem ficar saudáveis. O Will Fuller é ainda pior. No único ano que ele conseguiu ficar saudável foi o ano que ele ficou dopado. Então, esse ano a gente não sabe se ele vai estar dopado, se ele vai estar machucado. Então, eu acho assim, o Will Fuller não me assustaria muito quanto ao Jalen Waddle, não. Até porque, eu gosto muito do talento dele. É só um ano de Fuller também, né? Isso, a leitura que eu faria, aliás, eu acho que o Will Fuller é redundante com o Jalen Waddle, porque o contrato do Fuller é de 1 ano e o Dolphins investiu muito capital num wide receiver com esse perfil. Então, será que eles vão renovar com o Fuller? Eu acho que o Fuller é que fica redundante com o Jalen. Boa. Vai ver, eles usam muito o Will Fuller só para, enquanto o Jalen Waddle se adapta, né, ao esquema, porque os wide receivers às vezes sofrem um pouquinho para entrar na NFL. Aí depois, quando o Will Fuller se machucar, o Jalen Waddle ocupa o espaço dele. Aqui na minha posição, ontem mesmo eu estava nessa exata posição, só que tiveram umas escolhas meio malucas antes, então sobraram mais jogadores aqui, eu consegui trocá-las, porque eu acho que aqui não tem nenhum jogador assim que me agrade muito imediatamente. Eu vou escolher o Terrace Marshall porque eu vejo futuro nele. Agora vai começar uma chuva de wide receivers e para mim ele é o melhor wide receiver desse grupo que está aqui. Ele é um wide receiver alto, ele
é bom disputando a bola e eu acho que ele pode assumir um papel maior mais para frente. Boa. Sérgio, como sempre, fiel ao time dos altos e desprezando os baixinhos aqui, mas já estou acostumado. Vamos ver o que o Não, mas Edu eu achou. prefiro o Elijah Moore ao Terrence Marshall. Se for falar isso, o Elijah Moore é baixinho, então... Legal. Vamos ver então o que o Edu achou dessa escolha do Terrace e aí ele faz a dele também. Cara, eu gosto bastante do Terrence Marshall. Nos meus mock drafts da vida real, eu colocava até o Terrence Marshall saindo na primeira rodada. Essa questão da lesão atrapalhou muito ele, fez ele cair. Mas eu colocava ele na primeira rodada saindo pro Packers. É um wide receiver alto, com velocidade, pode pontuar bastante na red zone. Teve seu melhor ano agora, no último ano agora, 2020, em LSU. E eu gosto dele, só que eu acho que no momento ele não vai ser o wide receiver primeiro nem o segundo dos Panthers, que tem o DJ Moore e o Robbie Anderson. O Robbie Anderson vira frente depois da temporada, então a partir disso eu acho que ele pode ser, sim, o wide receiver 2 dos Panthers. E eu gosto muito do DJ Moore, então eu acho que passar o DJ Moore é muito difícil para mim. Vai depender muito do Sam Darnold também, que o Sam Darnold é uma incógnita que ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Agora na minha escolha, eu tô em dúvida entre dois jogadores e vocês todos não gostam nem um pouco dele. Vamos ver. E eu tô tendendo a escolher ele, que é o Kadarius Toney. O fit não é nem um pouco bom, eu sei disso. O Daniel Jones não é um quarterback bom. Só que eu gosto muito do Kadarius Toney com as bolas na mão e em campo aberto. Eu acho ele uma máquina de produzir jardas, muito rápido, consegue o que eu chamo de cuts, né? Ele consegue cortar muito bem os jogadores em campo aberto, então os defensores em campo aberto, então eu acho que ele pode ser muito produtivo em termos de fantasy. Legal. Bom, antes de eu comentar aí sobre o Toney e fazer minha escolha, o Zé falando que a gente dá muito amor aos Jets, fidelizar a audiência. Vamos ver se esse amor continua aí numa live que a gente está em negociações para te ter aqui com a gente, viu, Zé? Vamos ver. Então, eu acho realmente, concordando com o Sérgio, nessa fase aqui do draft, ainda mais Superflex, tem pouco valor, fica um valor reduzido basicamente aos wide receivers, e ainda mais numa half PPR, eles não são tão valiosos quanto numa full. Então, se na vida real você tiver a opção de conseguir trocas boas aqui nesse meio de segundo round por veteranos mais estabelecidos, ou running backs, ou até quarterbacks mais em fim de carreira, mas que você precise para aquele seu time win now, acho que vale a pena. Sobre o Toney, é isso, né? É um cara muito cru, mas com um upside muito bom. É o famoso boom or bust, né? Particularmente, eu gosto de ver jogadores assim, aqueles chamados lisos, ágeis, que tem facilidade em quebrar tackles e só na habilidade lateral, né? No deslocamento lateral. Ele tem todas as condições de fazer isso, de ser basicamente um Deebo Samuel, só que esse destino dele é muito ruim, né? Por mais que o capital de draft seja bastante interessante, né? Depois de um trade down, os Giants terem perdido a oportunidade, entre aspas, de draftar o Devonta Smith, por exemplo, que eles estavam numa posição ali além dos Eagles, né? Só que aí eles trocaram para trás e perderam a oportunidade e ainda assim draftaram um wide receiver. Eu acho que, pelo menos para 2022, ele tem tudo para ser o wide receiver 2 do time, né? Como o Bretas já comentou semana passada. Ele e o Golladay sendo os principais, só que a minha dúvida ainda maior do que esse corpo de recebedores numeroso é o Daniel Jones. Eu acho que é a última temporada para ele se provar, tanto ele quanto o GM que o draftou na 8 geral há 3 anos, e eu não sei se ele dá conta, e aí toda essa incógnita de quarterback também me preocupa para o futuro do Toney. Bom, dito tudo isso, eu vou escolher outro wide receiver aqui, que é um dos dois que eu tenho nos meus rankings à frente do Toney, tirando os que já saíram, que é o Rondale Moore. Um jogador até com uma capacidade parecida aí com o Toney, mas eu acho que bem mais técnico.
e caiu no destino melhor, na minha visão, né? Vamos ver aí o que o Bretas acha e ele faz a pick dele depois. Gostei da pick, é a pick que eu faria se eu tivesse no lugar do André, ele me deu uma tesourada aí. E uma coisa que eu acho interessante comentar aqui agora é que eu acho que a minha próxima pick, ela vai estar na pior posição do draft inteiro, porque eu acho que tem um gap muito grande entre todos os jogadores que vão ser selecionados e os que vão ser selecionados daqui para frente. São os 5 quarterbacks, esses 7 wide receivers aí, vocês podem dar uma olhadinha, os 5 running backs e o Kyle Pitts. São 18 jogadores. Para mim, o top 18 é muito, muito claro. Então, eu estando nessa pick do André, por isso que eu escolheria o Rondale, porque ele está nesse top 18. Era o único restante do top 18. Só que agora, falando um pouquinho sobre ele é um cara muito explosivo, baixinho, 5'7" de altura, não sei nem como que traduz para centímetros, só que ele é muito baixinho, leve e muito explosivo. Ele é rápido, salta muito alto, tem números muito bons de agilidade, e vem para jogar no slot do Arizona Cardinals. O atual slot é o Christian Kirk. Só que o Christian Kirk é um cara que veio caindo de produção. Do primeiro ano dele, caiu para o segundo, caiu para o terceiro. O Cardinals não vai renovar com ele. Aliás, se você tiver o Kirk na Dynasty, eu recomendo fortemente que você venda ele agora, porque o valor dele vai só cair. E o Cliff Kingsbury é um bom técnico ofensivo, que vai saber usar bem o Rondale Moore em muitas screens, jet sweeps, que é aquela corrida de wide receiver, e criar jogadas, né, criar esquema para botar a bola na mão do Rondale Moore e deixar ele produzir, que ele é muito bom depois da recepção também. Eu acho que o único melhor que ele nessa classe, após a recepção, é o Kadarius Toney. Então eu gosto do Rondale Moore, gosto dele no fit do Cardinals. E para mim, escolha, cara, nossa, essa escolha foi muito difícil, porque agora é, para mim, todo jogador do mesmo nível. Então eu acabei indo com Dyami Brown, wide receiver do Redskins. Boa. Vamos ver então o que o Sérgio acha aí do Dyami e depois ele já faz a pick dele para ser a segunda do terceiro time dele. O Dyami Brown, eu acho que ele teve um fit muito bom. Jogar com o Ryan Fitzpatrick maluco do jeito que ele é. O Dyami Brown é uma ameaça vertical e o Ryan Fitzpatrick não tem medo de arriscar esses passes doidos o jogo inteiro. Não, mas calma, Sérgio. E o Heineken? Ah, não. Então, isso é para o começo da temporada, não. Isso é para o começo da temporada. Depois, quando o Heineken virar o titular, que é assim na semana 15, quando já o Washington já estiver eliminado, aí o Dyami Brown vai sofrer um pouquinho. E o Sérgio adora o Heineken, para quem não sabe. Não adoro o Heineken. Eu tenho certeza que o Fitzpatrick vai ser barrado em algum momento, porque ele sempre é barrado em algum momento que vai acontecer isso. Mas enquanto tiver o Fitzpatrick, e também outra coisa boa de Washington é que tem o Terry McLaurin, tem o Curtis Samuel, mas o Curtis Samuel é aquele canivete suíço, ele joga de running back, joga no slot, joga aberto. Então eu acho que tirando esses dois, vai ficar o Dyami Brown. O Dyami Brown acho que vai ter um bom volume, chega num bom time. E aqui é o que o Caio falou, agora é muito caçar o jogador e torcer para dar certo nessa área aqui do draft. Então, na minha escolha, eu vou pegar o Nico Collins, porque como é half PPR, eu acho que ele tem um potencial maior de receber passes para touchdown, porque ele é um jogador maior. Eu acho que ele vai ser uma boa ameaça aos adversários na end zone. Boa. Vamos ver então o que o Edu achou da pick do Nico Collins e ele faz a dele para fechar o segundo round da parte dele. Então, eu gosto da escolha. Eu talvez faria a escolha do Amon-Ra, mas eu gosto também do Nico Collins. Eu até escrevi ele no meu texto, que eu fiz para o site de Wide Receivers Prospects, ele estava na minha lista de top 10. Eu achei que ele foi bem subestimado nesse draft, porque ele deu opt-out no último ano da temporada dele, em Michigan. Então eu gosto da escolha. Ele vai ter provavelmente vai ter uma disputa muito grande com o Brandon Cooks, que provavelmente o Cooks vai assumir, ele deve ser o wide receiver 1. Só que eu gosto do Nico Collins, é um cara alto, pode produzir na red zone, pode pontuar fazendo touchdowns. Então eu gosto bastante da escolha. Na minha, eu vou com o Amon-Ra, que para mim pode ser já de cara o wide receiver 1 de Detroit. Eu quero... É o Bretas que fala? Não, é o André que fala agora, né? Agora sou eu,
É o André, eu quero ver que o André fala disso. Então, Amon-Ra St. Brown caiu realmente num time com bastante target disponível, né? Já que o Golladay foi para os Giants e o Marvin Jones para os Jaguars. Só que trocou de quarterback também, né? Agora é Jared Goff, não mais Stafford. E aí uma coisa que o Bretas costuma falar também é que o capital de draft do Amon-Ra tem que ser levado em conta, porque tem muita gente, eu já vi pelo menos, draftando ele à frente de muitos desses que saíram aí no segundo round, até à frente do Marshall ou do Tony, eu já vi, do Rondell também. Mas para este spot, eu acho que vale a pena, porque principalmente por causa do destino, desconsiderando um pouco a qualidade técnica do jogador. Mas é aquela coisa, não é necessariamente porque tem muitos targets disponíveis que o jogador vai produzir. E a gente também não pode esquecer que lá tem um tight end de muita qualidade, foi pick 10 overall no draft, né, o TJ Hawkinson, além do DeAndre Swift, que é um muito bom recebedor vindo do backfield. Mas pelo destino, eu acho que vale a aposta aqui. Eu consideraria ele nesse spot, mas sendo half PPR, eu vou usar um pouco, draftar um jogador que nenhum mock, nenhum rookie draft eu ainda draftei, mas que eu acho que pode ter um upside bom aí, porque a posição de running back ganha um pouquinho mais de valor, e à frente até, se eu tenho nos meus rankings, que são em regra PPR, alguns running backs à frente, eu acho que em número de touchdowns ele pode surpreender, ainda mais quando o Mac Jones assumir a titularidade, que é o Ramondre Stevenson dos Patriots. Vamos ver aí o que o Bretas acha dessa escolha, e ele faz a dele para a gente fechar o segundo round. Gosto da escolha, gosto do potencial do Ramondre. Eu não escolheria ele aqui, para mim ele é o meu running back 8, e agora seria a hora de escolher o meu running back 6, só que assim, a gente está naquela fase do draft que é aposta. Então a diferença entre o meu running back 6 e o meu running back 8 é muito pequena, é uma aposta aqui, uma aposta lá. E eu gosto do Ramondre Stevenson, o Sonny Michel está no último ano de contrato, vai sair do time, o Damien Harris, que é o outro running back do Patriots, o contrato dele está acabando também, vai sair do time, se ele não surpreender muito nessa temporada, né, porque o Damien Harris pode surpreender muito nessa temporada, e nesse caso o Ramondre Stevenson entraria bem. E virando o running back 1 desse time do Patriots, aí, ele pode marcar muitos touchdowns. O Josh McDaniels, coordenador ofensivo do Patriots, ele já mostrou 1000 vezes pra gente que ele gosta de correr perto da linha de endzone. O LeGarrette Blount teve 200 touchdowns uns anos para trás aí correndo. E antes disso já teve outros exemplos também. O Sonny Michel mesmo no ano seguinte disso, ele fez uma segunda metade da temporada incrível, que ele até me derrubou numa semana de playoffs na minha liga mais importante. Então a esperança é que o Ramondre vire esse cara, firme como esse running back 1 do Patriots, e ele é um cara de power mesmo, então ele é útil para fazer esses touchdowns assim. Eu gosto da escolha do Ramondre aqui pelo potencial. E a minha escolha agora, eu vou de Pat Freiermuth, tight end do Steelers, que é um cara que eu acho que é intrigante aí, é uma aposta promissora. Boa, isso já responde a pergunta do Zé Ferraz, né? De onde valeria a pena draftar o segundo tight end pós-Pitts. Eu sou voto vencido, eu acho, aqui na bancada, que eu não gostei desse fit, mas é um jogador de muito potencial, e vamos ver o que o Sergião tem para comentar sobre o Freiermuth, aí fechando o segundo round, e ele já faz a pick dele para a gente abrir o terceiro e último round. Eu gostei muito da escolha, seria a minha escolha se não tivesse sido roubado. Mas faz parte. Eu gosto muito do Pat Freiermuth no Steelers. Eu acho que no começo ele vai sentir um pouco, porque ele vai ficar atrás do Ebron, vai ser usado mais em bloqueios, mas eu acho que ele vai ter essa oportunidade de entrar em campo, porque o Ebron não gosta de bloquear. A gente já falou isso aqui na semana passada. O Ebron é um tight end que não bloqueia, só recebe. Então eu acho que o Freiermuth vai entrar bastante em campo e isso vai dar experiência para ele. E tight end sofre mesmo
na primeira temporada, né? Então, eu acho que o futuro do Pat Freiermuth tem um potencial muito bom. Eu acho que ele tem potencial de ser tight end 1 no fantasy em geral. Acho que eu gostei muito da escolha. Se ainda fosse tight end premium, então seria sensacional. Agora aqui, na minha escolha, eu vou ousar um pouco. Tem alguns jogadores que eu gosto, vou ver se voltam para mim, digamos assim. Mas aqui eu vou no Chuba Hubbard. Como eu já peguei nesse time aqui um QB e um wide receiver, eu vou de Chuba. Até o Luiz Silva aqui estava falando aqui, ó, Chuba time, eu concordo com ele. Eu acho que ele não... Claro, ele vai ser reserva do McCaffrey, mas é bom ter um handcuff. Aqui o running back nesse ponto aqui do draft só tem handcuff ou uma aposta muito grande, o Gainwell, por exemplo, então eu vou de Chuba Hubbard. Boa. Antes de eu passar para o Edu comentar o Chuba e fazer a escolha dele, queria também, né, destacar o Arthur Henrique Pinto aqui, dando moral para o Edu, e o professor André Paiva faz uma outra pergunta aí para a gente, ó, tem um time que precisa muito de valor, tem a 1,01, a 2,03 e 2,10. Acho que vale a pena tentar trocar essa última escolha para uma de meio do segundo round por um segundo 2022. Eu acho que você poderia até tentar algum veterano aí, né, que nem eu já comentei, mas eu acho que estritamente sobre essa pergunta valeria a pena sim. Vocês concordam, galera? Eu tentaria algo mais, assim, tentar uma terceira e uma segunda, porque você está trocando uma segunda por outra segunda do futuro, que você não sabe, assim, a classe do ano que vem tem nomes melhores, mas sempre que você está trocando para o ano que vem, eu acho que você tem que pedir um pouco mais. Então, uma 2.10 por uma possível do meio de 2022, eu não vejo tanta vantagem assim, porque você só vai ter o jogador no ano que vem. Eu acho que teria que ter garantia que fosse top 5, assim, né? Do segundo round de 2022 para mim. E vai também, ao invés de ser no meio, é no final. Porque pode ser, o cara pode surpreender, pegar um jogador que vai destruir, você pode acabar tendo trocado a 2.10 por uma 2.12 do ano seguinte. Então, não vejo tanta vantagem, não. Beleza, então vamos ouvir aí o Edu sobre o Chuba Hubbard e ele faz a pick para fechar o primeiro time dele aí. Cara, o Chuba eu gosto dessa escolha, ainda mais nessa questão que ele falou que ele já tinha o Trevor Lawrence e o Jalen Waddle, agora você tenta trazer um running back. O Chuba, ele vai ser com certeza o reserva do McCaffrey, mas eu tenho um pouco de dúvida sobre a questão da saúde do McCaffrey. A temporada passada foi bem conturbada para ele ficou quase a temporada inteira lesionado, não sei como ele volta para essa próxima, então eu acho que ter o Chuba nesse valor que agora não tem, é muito difícil você encontrar alguém realmente que vá produzir, então eu gosto dessa escolha. Na minha, eu vou seguir o mesmo modelo que o Sérgio seguiu, de escolher um running back, um quarterback e um wide receiver. Portanto, nesse time aqui, para mim, falta um wide receiver e eu vou escolher o Amari Rodgers. Boa. Cai para mim comentar. É um jogador que eu gosto, principalmente pelo destino. Eu não acho que tecnicamente também ele é muito abaixo do que poderia ser. Ok, que a torcida dos Packers preferiria muito mais um wide receiver no primeiro round, como o Edu já comentou, que poderia ter sido o Terrace Marshall, para agradar o Aaron Rodgers e a gente não ter todo esse dilema que estamos vivendo nas reportagens. Mas é um jogador que eu acho que pode produzir, até porque a gente vê o Allen Lazard, que é um undrafted, produzindo, recebendo passes de um dos maiores quarterbacks da história. Então, se o Aaron Rodgers continuar em Green Bay, tem tudo para ser uma bela de uma pick, né? Um jogador que produza estatísticas muito interessantes e, consequentemente, os pontos para o fantasy. E ainda mais no terceiro round do Rookie Draft, acho que vale bastante a aposta. Agora, para mim, seguindo essa linha de raciocínio, né, num time que eu já tenho o Najee Harris e o Bateman, eu acho que vale a pena apostar, voltar a lembrar que a gente está numa Superflex e draftar o Kellen Mond aqui, quarterback que foi para os Vikings, num time que não tem tanta garantia de longevidade do atual titular. Vamos ver o que o Bretas acha dessa escolha e aí ele faz a dele.
escolha ousada. Achei uma escolha bem ousada. Eu não escolheria o Monde aqui, confesso. Mas até discordando de mim, o Monde ele é um quarterback que corre, né? Ele era um desses quarterbacks, eu acho, mais intrigantes da segunda rodada, na minha opinião, dos três. Entre os três aí, Davis Mills, Kellen Mond e Kyle Trask, ele é o mais intrigante. E ele corre com a bola, então eu acho que ele é intrigante, ele tem esse potencial, e nessa altura aqui você está caçando potencial. Se ele vira um starter na liga, e sendo uma liga super flex, aí o André fez um home run com essa escolha aí, então é uma escolha que ele investiu muito em potencial. Eu não faria essa escolha, porque eu não vejo o Kellen Mond dando certo e virando titular na NFL. Eu acho que o Kirk Cousins aí, o contrato dele está acabando, só que eu acho que o Vikings deve renovar. O Cousins, ele, na calada, na miúda, ele vem jogando bem toda a temporada. Eu acho que ele é um cara bem subestimado. Então, eu acho que o Vikings seria inteligente em renovar com ele. Eu acho que talvez o Monde acaba virando um backup aí por uns 4 anos. Então, por isso, eu não gostei muito dessa escolha do André. Só que tem o potencial. Talvez daqui a uns 3 anos o Monde vira titular e eu estou falando bobagem aqui. Aí seria talvez a melhor escolha da nossa terceira rodada do Rookie Draft, se ele virar titular na liga. Então a pergunta é, você acha que ele vai virar titular na liga? Você acha que tem chance? Qual a chance? E a minha escolha que eu vou fazer aqui é o Kenny Gainwell, running back do Eagles. Eu acho que no half PPR escolher um running back aqui é interessante, sair desse draft com pelo menos um running back, e nesse time eu ainda não tinha running backs, então eu vou de Kenny Gainwell. Boa, vamos ver o que o Sergião acha da escolha, e aí ele fecha o segundo time dele aqui no terceiro round. Agora que a aposta, eu não gosto muito do Kenny Gainwell, ainda mais na situação que ele ficou, né? Eu acho que ele vai ter um potencial para receber muito passe, fazer um papel assim de o que o Boston Scott fazia, ou até o Nyheim Hines, né? Que fazia onde o Sirianni trabalhava, que era nos Colts, mas aqui como um half PPR, eu não sei se realmente ele vai ter muito potencial, mas aqui o running back é só handcuff. Depois do Chuba Hubbard, para mim, viria ele mesmo. Então, se você quer um running back, tem que ser o Kenny Gainwell aqui. Agora a situação de running back está muito ruim. Eu falei que eu ia apostar que o jogador que eu queria ia voltar, e ele acabou voltando, né? Para esse outro time aqui, que é o Dwayne Eskridge, que é um jogador que eu gosto muito. Gostei muito do vídeo dele, ele não era muito conhecido, né? Assim, antes do Senior Bowl e do draft, ele acabou subindo muito. Seattle é sempre bom lembrar, eles tinham 3 escolhas nesse ano, eles usaram a primeira escolha no Dwayne Eskridge, então eu acho que eles vão dar bastante oportunidade para o Dwayne Eskridge. Boa, Sergião. Eu sei que ele tá feliz, né? Acho que mais aliviado, porque o Flusão ganhou lá no Monumental de Núñez. Que beleza, hein? Olha lá, Sérgio Loss comemorando aí, o paizão. Boa, Flusão classificado em primeiro. Ajuda meu tricolor também, porque não cruza com o River Plate, mas eu também não quero cruzar com o Fluminense, hein? O River passou em segundo. Vocês vão ficar. Mas a gente vai passar em segundo também, já é. É verdade, esqueci disso. Joga essa manga aí pro Flamengo do Bretas, ou pro Atlético do Eduardo. Pois é, vamos classificar bem os dois aí. Bom, vamos então saber do Edu, o que ele achou da pick do Eskridge, e aí ele faz a dele para fechar o segundo time dele aí. Então, particularmente do Eskridge, eu não gosto um pouco dele. Eu acho que já tem uma idade bem avançada para o ano que ele está sendo draftado, que ele está sendo escolhido. Ele tem 24 anos já. Se entrar numa rookie season com 24 anos, sendo wide receiver, considerando que você tem... Um wide receiver tem, assim, 6, 7, 8 anos de vida na NFL, eu não gosto tanto. Só que eu acho que nesse momento do draft a gente não tem muita certeza, nenhuma certeza, na verdade, né? Então, eu acho que escolher o Eskridge, usando esse argumento, eu gosto desse argumento de que o Seahawks gastou uma escolha até alta, né? No Eskridge, gastou uma das poucas escolhas que ele tinha, na verdade, no Eskridge. Então, é uma boa aposta. Na minha escolha, esse time aqui tá com 2 wide receivers, né? É diferente, então, ainda mais no half PPR, então eu vou escolher um quarterback aqui, que para mim
A gente sabe, o Tom Brady vai jogar por mais uns 20 anos na liga. Se deixasse, se pudesse, ele jogava mais uns 20 anos. Mas eu acho que o Kyle Trask, talvez, quando você tá com o Tom Brady de colega, talvez você possa evoluir, não sei. O Kyle Trask pode evoluir, pode ser o quarterback do futuro dos Buccaneers. Então, vou escolher ele. Boa. Ousada a escolha, mas eu gosto. Pensando em termos humanos do planeta Terra, pelo menos, a gente tem que assumir que o Tom Brady não dura mais do que 2 anos na liga, né? O cara já tem. Algum dia ele vai ter que parar, anos. né? Pois é, né? Então ele tem tudo para ser realmente o sucessor. Foi uma escolha de capital interessante dos Buccaneers. Você vê a tape do Trask, né? Uma coisa que eu já ouvi, pelo menos. Tem drives que ele dá uma aula, mas tem drives que ele não, que é muito 880, né? Ele também jogou com 2 jogadores importantes que já foram draftados aí, né? O Pitts, principalmente, e o Tony. Mas o corpo de recebedores, pelo menos atual, dos Buccaneers é interessante. O Mike Evans, eu acho que pelo menos uns 2 anos ainda tem para jogar junto com ele, se ele realmente suceder o Brady daqui a 2 anos. O Godwin também é um cara novo, se continuar lá, né? Tá jogando na tag ou renovou? Agora eu não tenho certeza. Tá jogando na tag, então não é garantia que ele continue. E ele não é um cara, ele não é um Justin Fields, um Trey Lance, hipermóvel, mas também não é aquele ultra pocket passer como o Mac Jones. Ele tem um pouquinho mais de mobilidade, então pode ser que renda bem também no jogo corrido, por mais que não seja a principal característica dele. Então eu acho boa a aposta, né? Ainda mais no Superflex. Muitas vezes tem times desesperados por quarterback, então por que não essa aposta? Mas para mim, eu teria escolhido o jogador que eu vou escolher agora, ainda mais para um time aqui que eu tenho o Zach Wilson e o Rondale Moore, para fechar bonitinho com o running back, é o Elijah Mitchell, né? Que a gente comentou já um pouquinho, só não nomeou ele, o Sergião já deu a dica, né? E ainda mais agora com essa notícia da lesão do Jeff Wilson, foi o segundo running back draftado pelos Niners. Vamos saber aí do Bretas, que é o especialista no assunto, o que ele achou da escolha, e ele faz a dele para fechar o segundo time dele. Uhum. Uma coisa que eu me peguei pensando aqui é que o André, ele escolheu o Kellen Mond, elogiou a pick do Kyle Trask, e eu que eu já vi o André fazendo draft de startup, ele é um cara que gosta de sair dos drafts de startup com 4 quarterbacks. Ele é um cara que gosta de ter muitos quarterbacks no roster dele de Dynasty. E eu acho que é uma ideia genial. Eu sou desses também. O meu problema é com o Mond, com o Trask especificamente, que eu não vejo ele sendo titular. Só que se você confia nesses caras, aposta, vai com tudo, porque ter um quarterback titular no Superflex vale ouro. E aí, sobre a pick do Elijah Mitchell, eu gosto muito da pick. E ele é um jogador que ele foi draftado pelo Kyle Shanahan para fazer exatamente o mesmo papel que o Tevin Coleman fazia. As melhores qualidades do Elijah Mitchell são a velocidade em linha reta, não agilidade, e receber passes. São as 2 melhores qualidades do Tevin Coleman. E eu acho que ele vai virar esse tipo de jogador no 49ers. Talvez aí, se o talento dele sobressair, quem sabe ele até vira uma coisa a mais, assim, não dá para saber direito. E ele veio com escolha de 5ª rodada, né? Mas o Shanahan não liga para essas coisas, não. Ele põe o running back undrafted para virar titular no meio da temporada, ele põe o running back de 7ª rodada para virar titular no meio da temporada, ele não liga. Então o Sermon é o favorito para virar o titular no 49ers do futuro. Mas pode ser que o Elijah Mitchell vire. Ele seria minha pick se o André não selecionasse ele aqui. Só que a minha pick aqui agora vai ser, até indo nessa linha que eu falei de quarterback titular vale ouro, e eu, por não enxergar quase nenhum jogador mais aqui e half PPA digno de ser selecionado, é o Davis Mills, que na minha opinião é o quarterback desses 3 aí, Mond, Trask e Mills, que tem mais chance de virar titular, pelo talento e pela situação no Texans. Então, Davis Mills. Boa, vamos ver o que o Sergião acha dessa pick, e aí ele faz a última dele aí no nosso mock para fechar o último time dele e a gente chegar perto do encerramento. Eu concordo com o que o Caio falou. Eu acho que dos 3,
quarterbacks que saíram. Ele é o que tem mais chance de ser titular nessa temporada. Eu acho assim que ele é o pior dos três, para ser sincero, mas quem faz mais pontos, né, no Fantasy é quem entra em campo. Então, se ele realmente entrar em campo, porque as opções do Texans são o Mills, o Tyrod Taylor ou o Deshaun Watson não ser suspenso. Então, se a gente olhar o passado do Tyrod Taylor, não é muito bom, né? Porque ele começou como titular, se machucou, entrou o Baker, depois ele começou como titular, se machucou, entrou o Justin Herbert, e os dois foram muito bem, então de repente o Davis Mills surpreende, vai ser até Rook of the Year esse ano. Mas, tirando assim a brincadeira à parte, eu acho que ele talvez o que pode produzir. Não sei se vai produzir muito bem, eu acho que não. Mas desses três é o que vai entrar em campo. Aí, depois disso, a gente continua na nossa onda de apostas e apostas e apostas. Como é Dynasty, eu vou apostar no jogador que eu tenho subido um pouco, que tem subido nos meus rankings, falando certo, é o Anthony Schwartz, de Cleveland. Eu acho que ele tem uma chance mais para frente, com a saída dos jogadores. Com os jogadores saindo de Cleveland, né? O Odell Beckham, a gente não sabe como é que ele vai jogar, se ele consegue produzir. Eu até draftei ele numa liga de dinastia mais no coração do que em qualquer coisa, torcendo para dar certo. Vamos ver o que o Eduardo acha da minha escolha aí. Vai lá, Edu, faz seus comentários e fecha aí seu último time. Então, é muita aposta, né? Então, tipo, eu gosto do Schwartz, só que eu tenho preferência, por exemplo, eu teria preferência no Josh Palmer, que talvez teria mais volume nos Chargers, em Los Angeles. Eu acho que o Odell ainda tem uma lenhazinha para queimar. Eu gosto muito do Jarvis Landry, eu acho que ele é um dos mais subestimados da liga. Tem o Donovan Peoples-Jones, que vai para o seu segundo ano, eu acho, na liga, e ele conseguiu produzir pouco, mas produziu ano passado. Então, talvez eu acho que o Schwartz fica um pouco atrás desses três aí. E, portanto, eu escolheria até o Josh Palmer. Na minha escolha, eu vou fazer uma aposta que eu até brinco com um amigo meu, que a gente joga fantasy junto, um amigo meu de colégio, foi até esse Arthur Henrique que comentou aqui. A gente está procurando um novo James Robinson. E eu creio que o novo James Robinson desse draft seja o Javian Hawkins, que foi para Atlanta. É a minha escolha. Boa, então. É aquela coisa que o Breta sempre fala, né? Que caiu para mim aqui comentar. James Robinson, acho que é 1 em 10 anos, no mínimo. Tem toda a questão do biotipo também, né? O Hawkins é um cara bem mais leve e baixo, né? Mas em termos estatísticos, eu concordo que o destino dele, né, pode ser bem interessante para que ele produza, não no mesmo nível de top 10 geral entre running backs que o James Robinson foi ano passado, mas quem sabe um running back 3, flex, né, ou até running back 2, se o McDavid se machucar, porque o Atlanta liberou, além do Todd Gurley, mais 1 ou 2 running backs, então não é um running back room, não é um grupo de backfield tão numeroso. Pode ser que ele seja o reserva imediato, ou até alguém que atue num tipo de comitê, principalmente no jogo aéreo. Então eu acho bem interessante, mas eu teria um outro running back, um spot à frente dele aqui nos meus rankings, que é quem eu vou draftar agora, que eu acho que esse sim, ainda mais que depois que o Giovanni Bernard saiu para os Buccaneers, é o reserva imediato de um jogador com histórico de lesões, num time que promete estar em vários shootouts e correr atrás do placar, que é o Capitão América, Chris Evans. Vamos ver o que o Bretas acha, e aí ele faz a última escolha aí do nosso mock para a gente fechar esse draft de rookies. Olha, o André, ele tá nessa tendência aí do terceiro round, que é de apostar em jogadores. E é isso que você tem que fazer no terceiro round, tá corretíssimo. Particularmente, o Chris Evans não é uma das minhas apostas. Só que eu entendo a pique completamente. É um cara aí que ele tá disputando com o Samaj Perini o posto de backup do Joe Mixon. E o Joe Mixon é um cara que tem histórico de lesão.
Então, se o Chris Evans ganha esse posto de backup, ele já fica com um valor imediatamente parecido com o do Chuba Hubbard, por exemplo, para, se o Mixon machucar, ele fazer o que o Giovanni Bernard fez nos anos passados. E você vê que o Chuba Hubbard foi escolhido aí há 10 picks atrás. Então, é uma chance real do Chris Evans virar o backup do Joe Mixon, e nesse caso aí o André fez uma ótima escolha. Então tá aí a aposta. Não seria a minha escolha, a minha aposta agora que eu vou fazer, vocês vão ver logo em seguida, só que gosto da escolha sim, entendo completamente. Vamos ver se ele vira esse backup do Bengals mesmo. E a minha escolha é uma outra aposta também, eu vou selecionar o Gary Doaks, running back do Miami, que na minha opinião aí é um cara que pode acabar virando relevante no Dolphins ou ganhar espaço, quem sabe até virar titular daqui a um tempo se ele impressionar muito. Ele era péssimo no processo pré-draft, só que eu gostei do fit. Boa. Então, é a minha apostinha também para quarto round, né, nas ligas que tem. Eu acho que o Evans tem um pouquinho mais de vantagem, mas o landing spot, né, eu acho muito bom também, eu já comentei mais de uma vez aqui. Então é isso aí, galera, temos board completo. Vou passar para a palavra final aqui dos meus amigos, eles comentam ou sobre o Doaks, ou sobre algum time que eles tenham gostado aí, né, essas 3 escolhas aqui do nosso board, que, né, sem clubismo, por favor, que não seja próprio, né, destaca aí alguma pick que achou a mais interessante, ou qualquer outro assunto, e dá o salve final. Um abraço para a galera, que todo mundo que nos acompanhou, começando aí pelo nosso decano, Sérgio Luiz, que está feliz com a vitória do Flusão. Hoje eu posso perder até as minhas escolhas no próximo draft que tá rolando aqui, que eu tô feliz, o Flusão ganhou, passou de fase, vai passar vergonha na próxima fase, mas a gente empurra a vergonha para frente. É sempre bom fazer um mock, eu gostei muito desse mock. Meu draft que tá rolando agora é de Superflex, então eu já uso como referência. Gostei de algumas escolhas aqui sim. O Pat Frymouth é um jogador que eu gosto muito e o Caio pegou numa posição muito boa. Eu acho que ele tem uma grande chance de ser um steal, ainda mais no final da segunda rodada. Eu estava torcendo muito para ele cair na terceira rodada para pegar ele aqui na primeira. Então, se tivesse que destacar uma escolha, eu vou destacar a do Caião, o Pat Frymouth. Boa. Já deixa o seu abraço aí para a galera e até a próxima. Abraço aí. Valeu, pai, pela notícia boa, mas eu estava aqui de olho. Flusão passou. Valeu todo mundo aí. Semana que vem a gente tem o Matt Harmon, acompanha a gente. Mande suas perguntas e perdoe nosso inglês, que não é todo mundo. Não, mas a gente vai ter o Derek, que é fluente, o cara é quase um nativo de Manchester, vai ter até sotaque, vai ser bonita a coisa. Bom, deixa eu ouvir agora o Edu, o salve final aí do nosso estreante, mandou bem demais, muito obrigado pela presença, meu amigo, aquele abraço. Valeu, André, valeu, Bretas, valeu, Sérgio. Vou destacar aqui uma escolha que eu achei um valor bom, foi o Jalen Waddle, do Sérgio, na 2.1 para mim, eu gostei do valor. Tem potencial de ser o wide receiver 1 do time, como a gente falou, tem o Will Fuller, mas ele gosta muito do DM, então, assim como o Preston Williams e o Devante Parker, então eu gostei do valor do Jalen Waddle. Agradecer a vocês, agradecer a quem participou com a gente na live, quem deixou o comentário. Vamos ficar de olho que é dia 1º, né, de junho, dia 1º de junho tem Matt Harmon com a gente, deixa os comentários, tem sorteio também, não vai ter sorteio? Isso. Tem sorteio. Muito obrigado. E é isso. Boa noite a todos. Valeu. Agora, ouvir do Bretas aí, o destaque final dele, agradecer novamente as aulas de análise que ele sempre dá e deixar o meu abraço para o meu amigo Bretas. Bondade do André, me elogiar tanto assim. E, aliás, eu vou retribuir o elogio, mas essa é sincera, viu? Que eu olhei os times aí e o melhor para mim, o time que eu fiquei impressionado, é o time dele 7, do Zach Wilson, Rondale Moore e Elijah Mitchell. Eu acho que você conseguir esse tanto de valor pegando na pick 1.7 num rookie draft é uma coisa impressionante mesmo. Eu adorei o valor do Zach Wilson, adorei o valor do Rondale Moore, e o Elijah Mitchell é do 49ers, eu vejo muita aposta nele também, então foi nota 10. E outra coisa que eu acho interessante é aquele trecho do nosso draft na segunda rodada que 8 wide receivers foram selecionados seguidos.
Esse é o efeito do half PPR. Half PPR, wide receiver cai, você tem que privilegiar running backs, e você vê que essa foi uma temática do nosso draft atual. Então, com esse comentário aí eu me despeço, foi muito bom, sempre bom estar na companhia desses 3 feras aqui, e live do Matt Harmon, todos ansiosos, vamos embora, falou. É isso aí. Bom, obrigado, galera. Particularmente, para não deixar passar, eu gostei bastante do primeiro time ali, que tem o Arrow, que o Edu já comentou, além dele o Trevor Lawrence e o Chuba Hubbard, e gostei do quarto time do Bretas, para retribuir o elogio, com o Pitts, o Elijah Moore e o Kenny Gainwell. Então é isso aí, gente. Semana que vem, daqui a exatamente 7 dias, 9 horas da noite, Matt Harmon no Brasil. Não deixe de acompanhar. Quem ainda não deu aquele retweet, vai lá pro Twitter, porque senão não está apto a concorrer participa do sorteio. Exatamente. A concorrer à assinatura semestral ou ao livro do Fantasy Football, 2 prêmios bem especiais, além do conteúdo maravilhoso que vai ser essa entrevista, essa conversa com um dos maiores nomes do Fantasy Mundial. Fiquem de olho aí nas redes sociais, porque vai ter mais mock vindo aí também, vai ter mais live com convidados especiais, além do Matt Harmon. E é isso aí, galera. Até a próxima. Aquele abraço. Só mandar um beijo para minha mãe, que ela também tá vendo a gente. Mãe, te amo. Boa, Sérgio. Valeu, gente.